Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, esteja com você. Que a alegria que vem do Senhor invada o seu coração. Que Deus transforme a sua tristeza em alegria, através do sobrenatural dele mesmo. Hoje eu venho falar sobre o poder da oração. Há muito poder na oração. Há muito poder na oração. Eu vou ler para vocês a carta de Tiago, no capítulo 5, ele fazendo as considerações finais da carta. Ele diz, a partir do versículo 13, ele diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Ele será curado pelo poder da oração, da consagração daquela vida ao Senhor, ao médico dos médicos. E se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Basta se arrepender. Quando nos arrependemos, o que é o arrependimento? É quando você reconhece que aquilo é mal aos olhos do Senhor, que você não deve mais fazê-lo e que você não faça mais. É o arrependimento. O remorso não. O remorso você sabe que Deus não se agrada, mas você só passa um pouquinho de tempo sem fazê-lo. Daqui a pouco está na mesma prática pecaminosa. Então, como você pode ser perdoado se nem se arrepender, você não se arrependeu? E quando não se arrepende, continua na prática do pecado. Mas aquele que se arrepende, o Senhor é fiel e justo para perdoá-lo. Porque o preço do pecado já foi pago lá na cruz. Então, acontecendo o arrependimento, vem o perdão do Senhor. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A consequência de você confessar o seu pecado a Deus e aos seus irmãos pedindo ajuda. Porque veja bem, sabe aonde é que o adversário de nossas almas mais leva vantagem? É que quando a pessoa está cometendo um pecado, ou está prestes a cometer o pecado, está sendo tentado, no lugar de pedir socorro a Deus primeiramente e aos irmãos para orarem, pedindo a Deus para fortalecer a sua fé e libertar você da tentação ou até da prática do pecado, se já cometeu o pecado. Não, o adversário faz, não diga a ninguém não. Se você for falar isso para alguém, já pensou? A pessoa pensava que você era uma pessoa tão séria. Já pensou essa pessoa vai ficar tão decepcionada com você? Diga não. Esse segredinho é nosso. Aí onde o adversário começa a colocar raízes naquele pecado e trazendo consequências terríveis na sua vida e você sem pedir ajuda. Mas olha o conselho de Tiago. Ele disse, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Não tem essa besteira de dizer, não vou dizer não, porque vai pensar o que de mim. Você precisa de ajuda. Quando eu erro, eu tenho que correr atrás de alguém para me ajudar, para me dar força, para que eu não cometa aquele erro novamente. Quem disse que todos nós não somos fracos ao ponto de pecarmos?
Mas nós devemos confessar aos nossos irmãos, aqueles que você sabe que você vai falar, e aquele irmão não vai pecar saindo falando para todo mundo que você está fazendo aquilo. Mas vai se ajoelhar com você e vai orar ao Senhor, vai chorar com você a sua dor, a sua angústia, o seu desejo de se libertar do pecado. Vai ficar ali dando forças a você. É importante a oração, a intercessão de uns com os outros. Se não fosse assim, Jesus não teria chamado os 3 apóstolos ali, mais chegados, os 3 discípulos, para ficarem ali perto dele, no Getsemane, quando ele foi orar. Ele pediu que eles ficassem em oração, intercedendo. E aí, quando ele voltava, eles estavam dormindo. Aí ele dizia, mas será que nenhuma hora vocês conseguiram ficar em oração e vigiar? Porque Jesus estava ali precisando da intercessão. Ele não estava ali, peraí, eu vou pedir ajuda a Deus sozinho, porque já pensou, eles vão saber que eu estou triste, que eu estou arrasado. Não, Jesus fez questão de dizer para eles, eu estou com uma tristeza de morte. Eu estou triste, eu estou angustiado. Ele chama a atenção deles e diz o que está sofrendo. Então, confesse aos seus irmãos o seu pecado, ou o desejo de cometer aquele pecado. Dizer, eu estou sendo tentado nesta área, eu preciso que você interceda por mim. E o que vai acontecer? Ele disse, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Quando pedimos ajuda, nós somos curados. Quando nos libertamos do pecado, nós somos sarados, curados pelo Senhor. Vale a pena você se expor e dizer ao seu irmão que está sendo tentado nessa área, ou que caiu nesta área já está no pecado e precisa de ajuda. É bom que um sustente o outro, que um ajude ao outro. Porque hoje você pode estar confessando o seu pecado, pedindo ajuda para orarem por você. Amanhã é essa outra pessoa que está pedindo sua ajuda. Porque o adversário, ele vive tentando. O propósito dele é de roubar as nossas almas. Nós somos do Senhor, imagem e semelhança do nosso Criador. E Satanás quer nos roubar, quer nos tirar da vida e nos levar para a morte. Então nós temos sim que confessar aos nossos irmãos e a Deus os nossos pecados, para que orando uns pelos outros sejamos curados. Aí ele disse, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Há muito poder na oração do justo. Aí você diz, mas e quem é justo nesse mundo? Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, é o Messias prometido por Deus, é o Cordeiro Santo que foi imolado na cruz do Calvário. E o seu sangue tem o poder de nos libertar do pecado e de nos levar para a vida eterna. Todo aquele que crer nesta verdade é justo, porque fica sendo justificado pelo sangue de Jesus. E aí você diz, não são as obras que salvam, verdade. Isoladamente, você fazer o bem a alguém, sem estar nem um pouquinho voltado para Deus, sem consciência que você está agradando ao Senhor de sua vida, ao autor de sua vida. Aqueles atos são feitos por instinto, como um animal que puxa o bebezinho e sai puxando para salvar o bebezinho que está se afogando.
Vocês não já viram isso? Então essas atitudes são boas, são dignas de aplausos, mas não leva para a vida eterna isoladamente, sem a presença, sem a certeza, sem o discernimento que você está fazendo isso para agradar o autor de sua vida. Agora, veja bem, quando você reconhece a grande verdade, o mistério do Evangelho, que Jesus morreu por mim e por você, quando você toma consciência disso e faz com que ele seja senhor da sua vida, você só vai praticar boas obras. Se você está na videira, você só vai dar bons frutos. Porque você está firmado na videira. Você se entregou a ele. Você disse a ele, agora é o Senhor quem vive em mim. Já não sou eu mais que vivo. O meu eu, ele tem que ser lançado fora, porque esse meu eu estava ouvindo a voz de Satanás e eu estava indo para o inferno por causa disso. E tenha certeza, você pode até pensar, sem ter o conhecimento do que é andar com Deus, que você pensa, mas se eu renunciar aos desejos da minha carne, que prazer eu tenho? Experimente andar com Cristo. Meu amigo, você não sabe o que é prazer na vida, não. Você vai saber quando você entregar a sua vida para Ele. Sabe aquilo que você achava que ia dar o maior prazer do mundo para você? É café pequeno. A alegria que você sente na presença dele te torna pleno, plena. Não precisa mais de nada. Essas coisas, essas mentiras do mundo, essas ilusões do mundo, você vai tomar alguma coisa que vai fazer fingir que você está alegre, você pensa que está alegre, deixa que você está drogado. Aí quando você volta a si, você vai ter que se enganar de novo com a droga, porque você está triste. E você fez muita gente ficar triste quando você se drogou. E pode ser uma droga chamada lícita. O alcoolismo. Dizem que o álcool, não, ela é a bebida alcoólica, não é vendida, é lícita. Ela destrói a família e a sua vida do mesmo jeito das drogas ilícitas. A única diferença é que uma você compra no supermercado e a outra você compra na boca de fumo. Só muda isso. Todas levam você para a morte eterna. Mas aqui o Senhor nos chama para isso. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então pode suplicar. Você que crê em Deus, pode suplicar. Suplique uma coisa que para o mundo é impossível, que vai acontecer. Porque para Deus não há impossível. E a súplica do justo pode muito em sua eficácia. Aí ele fala, Tiago, né? Elias, lá do Velho Testamento, aquele que pediu a Deus para Deus mandar fogo do céu, e caiu o fogo do céu. E queimou o holocausto. E lambeu as águas que Elias, pela fé, ainda mandou colocar em água na madeira, nas pedras e no holocausto. E a água, para Deus, foi mesmo que um combustível. Aí foi que o fogo foi grande mesmo, porque foi a água da fé. Coloque água. Coloque água. Aquilo que disserem, mas se você fizer isso, aí é que não vai acontecer. Aí você diz, espera aí. Pela fé, eu vou fazer isso. E eu vou ver a glória de Deus acontecer na minha vida. Se preocupe não. O fogo vai vir do céu para você. Para queimar o seu holocausto. Aquilo que você ofereceu a Deus. A sua vida. Quando o fogo do céu queima no nosso espírito, é uma alegria tão grande e no outro dia não tem ressaca. Nem ressaca moral e nenhuma ressaca. Tem mais alegria. E quanto mais você procura o Senhor, mais essa fonte jorra sobre você.
As águas do Espírito. Águas que incendeiam a nossa alma. Não parece contradição? Mas acontece isso. As águas do Espírito queimam aquilo que precisa ser queimado. Aquilo que precisa sair de nós. E nós ficamos plenos, felizes, alegres. Alegres pela presença do Senhor. Experimente. Renuncie ao pecado e diga, olha, eu gostava muito desse pecado, mas eu vou experimentar o que é andar com Deus. Você vai provar das delícias da presença dele. O sobrenatural acontece naturalmente em nossas vidas. Porque muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo. Aí ele fala em Elias, o Elias que eu expliquei para vocês. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Olha que depois que caiu fogo do céu, que queimou o holocausto, que lambeu as águas. Quando ele foi ameaçado por Jezabel, ele temeu. Ele é como nós somos como ele. Nós vemos a glória do Senhor acontecendo na nossa vida e qualquer ameaça do mundo, qualquer mentirosinho, diz qualquer mentira, você já fica, eita, eita. E Elias, que era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às nossas fraquezas, e orou com fervor. Você tem que orar com fervor. Essa é a diferença. Orar, orando mesmo. Não é aquela coisa automática. Senhor, eis-me aqui. E blá, blá, blá. Não. Senhor. Aí fica esperando para você saber que o Senhor está ali. Eu estou sofrendo tanto com isso, isso e isso. Estou numa dúvida, Senhor. Está acontecendo isso, isso e isso. Senhor, eu estou com medo. Senhor, conversa mesmo com ele. Ore orando. Não vá no automático, não. Piloto automático em oração não vale. Buscar o Senhor de qualquer maneira, no último horário, do último segundo do seu dia, não vale a pena. Não adianta. Essa imitação de oração não vai chegar nem no teto. Imagine na presença do Altíssimo, no mais alto e sublime trono. Porque ele merece os primeiros segundos do seu dia. Pela manhã. Tem um hino que diz isso. Pela manhã eu escuto a sua voz, dizendo: és meu filho, cada dia te amo mais. É lindo esse louvor. Então, Elias, que era homem semelhante a nós, Tiago está dizendo, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Deus atendeu. Depois dos 3 anos e 6 meses, sem chuva, Elias voltou a orar. Depois orou de novo. E então o céu deu a chuva. Deus atendeu de novo a Elias. E a terra produziu os seus frutos. Ele tinha pedido para parar de chover, para ver se o povo parava de pedir a Baal, porque quando chovia, o povo dizia que era Baal que estava dando a chuva. Aí ele disse, espera aí, Senhor, deixa eles pedirem a Baal a chuva, não mande chuva, não. Passou 3 anos e 6 meses sem chover. E o povo, Baal, 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 uma chuvinha, Baal, nada. Nada de chuva. Aí quando chegou o momento que ele viu que as pessoas precisavam, chegou aquela misericórdia. Aí ele orou de novo.
e pediu ao Senhor. E aí o Senhor mandou chuva. E olha como foi lindo. Elias, quando ele foi orar ao Senhor, pedindo que viesse a chuva novamente, ele não orou de qualquer forma, não. Ele se prostrou diante do Senhor. Ele se humilhou diante do Senhor. E ele fechou tudo. Fechou para balanço. Ele fechou os olhos e os ouvidos. Ele ficou com a cabeça entre as pernas. E ele entrou na presença do Senhor. A única coisa que ele fazia quando ele só parava de ficar ali naquela posição, quando ele perguntava ao menino: vá lá e veja se tem sinal de chuva. Aí o menino ia, o moço ia. Nada. Até que chegou o momento que o menino chegou e disse: Elias disse, e aí, vê, tem chuva? Ele disse: não tem nada, só tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvenzinha pequenininha, como a mão de um homem. Aí Elias disse: pronto, segurou. Disse: agora, menino, vai lá no rei Acabe e fale para ele que pegue logo a carruagem dele e volte e saia, porque a chuva vai pegar ele no caminho. Eita, Deus lindo! E Deus fez! Deus fez. Quando você vir um sinal bem pequenininho, tão pequenininho, um sinal que Deus te ouviu, comece a alegrar-se e profetize. Porque quando Elias disse ao menino que fosse avisar Acabe, que pegue logo a carruagem e vá embora, que senão a chuva lhe pega. Ele profetizou: vem chuva aí. E a chuva veio. A chuva veio. O Senhor ouve a oração. E aqui Tiago faz a comparação. Disse: assim como o Senhor ouviu Elias, né? O que ele quer dizer é isso, que é semelhante a nós. E quando Elias pediu que não chovesse, 3 anos e 6 meses sem chover. E só voltou a chuva quando Elias pediu a chuva. Aí o Senhor mandou chuva. Aí ele disse: meus irmãos, Tiago, ele termina a carta. Essa é a última, aqui é o finalzinho da carta de Tiago. Ele disse: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, chamar ele, chegar para o irmão e dizer: meu irmão, cuidado, meu irmão, você está caindo, cuidado, cuidado, com todo amor, sem julgamento, mas com amor. Existe uma diferença muito grande de você exortar com amor, admoestar, ensinar com amor, do que você apontar. Você simplesmente fazer um pré-julgamento daquela pessoa e pronto, condenar aquela pessoa, perdeu a chance. Não, Deus não quer isso. O que Deus tocou no coração de Tiago para explicar, para ensinar, para exortar, é dizendo: e meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, se afastar de Deus, e alguém o converter, o trazer de volta, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma daquela pessoa e cobrirá uma multidão de pecados. Olha que coisa maravilhosa! O que é você amar o seu próximo ao ponto de você ficar intercedendo pelo seu próximo e exortando o seu próximo, chamando para a verdade, dizendo: volte, que aqui só tem esse caminho. O outro não é caminho, é mentira. O outro é morte, é sofrimento, é dor. O pecado só causa isso: dor, sofrimento e morte. Morte física e morte da alma. A morte é eterna. O ladrão de almas está com o bocão aberto, doido para enganar. Então nós temos obrigação, como povo de Deus, de exortar, de chamar o outro com amor. Dizendo: olha, dessa forma há um risco de você pecar.
Cuidado, saia desse caminho. E quando você consegue trazer de volta aquela pessoa vai ter sua alma salva. E ele disse que cobrirá uma multidão de pecados. Por quê? Porque veio o arrependimento. Quando a pessoa volta para o caminho, volta-se para a verdade, para a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece, o primeiro fruto, é o arrependimento. Quando você chega na presença de Deus, a primeira coisa que você vai ver são os seus pecados. Olhe como foi com o profeta Isaías. Quando ele viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele disse: ai de mim, que sou impuro e que ando com pessoas de impuros lábios. Ai de mim. Aí ele viu todo o pecado dele, que ele nem percebia. Estava todo mundo doido, esquecido de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, o chamado de Deus, aí o que aconteceu? O Senhor enviou um anjo que trouxe numa tenaz e botou na língua de Isaías, do profeta Isaías. E ele foi purificado. Aquele fogo que o anjo trouxe queimou a impureza que havia nas palavras dele e nos atos dele. Ele foi purificado para servir ao Senhor, para pregar a boa nova, a verdade. E olhe que Isaías foi o profeta que mais anunciou o Messias, a vinda de Jesus, o Cristo, aquele que morreu por nós. E ele é quem mais anuncia. E ele viu que era impuro, quando ele viu a glória do Senhor. Pode ter certeza, é a primeira coisa que acontece. Quando você chega diante do Senhor, é uma luz tão grande que te revela aquilo que estava tão oculto, tão escondido, até esquecido, mas que estava ali, latente. Precisava se libertar daquilo. Aí quando você vê a glória do Senhor, você lembra. E quando você se arrepende, Ele perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado leva para a morte. Mesmo que você pense que ele é pequenininho, leva para a morte. Do mesmo jeito. Mas é isso. E Deus, Ele colocou no meu coração para ler. Nesta carta de Tiago, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, para que eu lesse o comentário no livro de Mananciais no Deserto, do autor do livro de Mananciais no Deserto, do dia 29 de abril. Porque eu não leio, tem todos os dias, mas eu leio do jeito que o Espírito me orienta. Então, hoje ainda é dia 18 de abril, mas aqui é dia 29 de abril. Mas o Senhor me trouxe para essa palavra hoje, para eu ler esse comentário dele. Graças a Deus por isso. Ele disse que graças a Deus por isso, porque Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e quando ele falou com Deus, orou, pediu a Deus, com toda a sua confiança, com todo o fervor, Deus ouviu e atendeu a sua oração. Ele disse, graças a Deus por isso. Ele deitou-se embaixo de um zimbro, como você e eu. Aí ele disse, eu também, o autor. Como você e eu já fizemos tantas vezes. Queixou-se e murmurou, como nós também fazemos. Tantas vezes. Foi incrédulo, como tantas vezes temos sido. Porque na hora que você treme de medo de algo que você sabe que Deus pode resolver, está sendo incrédulo. Não é isso? Está no mínimo duvidando do poder de Deus, que é ilimitado. Mas, quando realmente tocou a Deus, não foi isso que aconteceu. Embora
homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, Elias orou com fervor, com fé. É interessante observar que o original não diz fervorosamente, mas ele orou em oração. Ou seja, ele orou de verdade. Ele estava em espírito de oração e conversou com Deus, sabendo que Deus estava ouvindo ele. Ele continuou orando. Porque nós devemos ter essa consciência. Mesmo quando você está trabalhando, está estudando, você está em espírito de oração se você quiser estar com Deus. Você sabe que Ele está ali do seu lado. Quantas vezes eu conversei com o meu Senhor no meu trabalho, na faculdade também, ouvi a voz de Deus. Na faculdade eu não sofri uma violência, porque até hoje, porque o que eu soube, eu tenho que dizer exatamente o que eu sei, mas eu não sei se o rapaz que atacou a mocinha lá no campus, se ele era estuprador porque ele rasgou a blusa dela, ou se ele rasgou a blusa dela sem querer para tomar a bolsa. Então eu não sei o que é que ele era. Eu só sei que ele não me atacou e ele ia me atacar. Porque eu estava na rota dele. O campus ainda estava com as luzes apagadas, porque estava em greve. E quando eu cheguei no campus universitários, eu lembro disso. E quando eu subi a escada, desse lado era as salas de aula. E ali na frente era a cantina. A cantina estava iluminada. Tudo iluminado para lá, para o lado da cantina. Mas o lado das salas de aula, tudo escuro. Porque o senhor que acende as luzes, o zelador, ele não tinha chegado ainda, talvez por causa da greve, alguma coisa. Eu sei que a lógica era essa, era eu ir para o claro. Eu cheguei ali, quando eu cheguei no alto, subi as escadas do campus, que vi que estava escura as salas de aula e só tinha luz na cantina, fui logo me dirigindo para a cantina. E o Espírito Santo de Deus me alertou que eu não fosse para lá, que eu tinha que ir para lá, para a sala de aula, para o escuro. Aí eu disse, meu Deus, Deus é tão educado, é tão sutil as coisas do Senhor, que eu fiquei pensando, isso é da minha cabeça, porque não tem lógica. Ali está escuro e ali está claro. Continuei, dei mais alguns passos, indo para o perigo, aonde estava a pessoa que ia fazer o mal, ia tentar me atacar. E o Espírito do Senhor foi tão determinado que aí eu disse, não, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu não vou para lá não, para o claro não. E saí babatando e acendendo as luzes nas salas, até chegar na minha sala, que era lá atrás. E aí, quando eu estava lá na sala de aula, chega a professora com os olhos arregalados, a professora de Direito Internacional. Não esqueço nunca os olhos verdes, tão linda. E ela disse, menina, você viu o que aconteceu agora? O que acabou de acontecer? Eu fiz, o que foi? Ela disse, uma menina foi atacada agora aqui no campus. Eu disse, meu Deus do céu, onde foi isso? Ela disse, no caminho da cantina. Nós devemos estar atentos à voz de Deus. Ele avisa. Ele avisa. Quando você vai pecando, ele avisa antes. Ele avisa. Você só peca se quiser. E ele também avisa nesses momentos que não era um pecado ir para a cantina. Mas aquilo era um perigo que tinha para mim ali na cantina. Como também o pecado é um perigo terrível que leva você para a morte eterna. Ainda é muito pior do que o perigo que eu ia sofrer, o ataque do rapaz. Preste atenção à voz do Senhor. Viver em oração é importante.
Nós precisamos de viver em oração. E aí ele diz, é interessante observar que o original não diz fervorosamente, mas de oração, ele orou em oração. Ele continuou orando. Ele vivia em espírito de oração. Essa é a verdade. Ele continuou orando. Qual a lição aqui? O autor do livro disse: precisamos continuar orando. Venha ao cume do Carmelo e veja aquela admirável lição de fé e vista. O necessário agora não era a descida de fogo, mas de água. E o homem que pode ordenar a vinda de um, pode ordenar a vinda do outro. Deus pode mandar fogo e água. Ele pode mandar o suprimento que você está pedindo. Creia, fique em oração. O Senhor faz. Ele já fez isso na minha vida, para que hoje eu pudesse testemunhar para você. Tão pouco tempo que eu tinha me convertido ao Senhor. E eu ganhei uma Bíblia da minha irmã, Sãozinha. E ela disse, tudo que você pedir a Deus, Deus faz. Aí o governo do estado não pagou meu salário. E eu precisava da feira. Nós precisávamos do alimento. 3 crianças. 3 filhos pequenos. Eu e meu esposo. Um sufoco grande nós estávamos passando. E eu pedi ao Senhor. E ele moveu o coração do meu irmão. Lá, meu irmão era solteiro na época. Estava lá na casa de papai. E eu lembro disso, que do jeito que a minha irmã ensinou, eu só fiz me ajoelhar na sala e dizer, pedindo a Deus, fiz a lista do que eu precisava da feira. E Deus me deu muito mais do que eu pedi. O meu irmãozinho chegou com uma feira tão grande, e não foi só esta. Ele deu até o governador voltar a pagar, que até hoje eu não lembro se foi porque o governador terminou o tempo dele e entrou um governador de vergonha na cara e começou a pagar o salário do povo, ou se foi porque o governador se viu obrigado pela lei a pagar. Eu sei que ele passou a pagar o salário da gente. E aí eu chamei o meu irmão e disse, olha, Toninho, tá vendo? Não tem agora, não precisa mais de nada, graças a Deus. Eu tô, olha, o armário cheio, a geladeira cheia. Ele fez, então tá certo. Ele fez assim. Então tá certo. Não esqueço nunca disso. Deus ouviu a minha oração. Ele ouve a sua oração. Faça a lista do que você precisa. Ele vai dar melhor do que a sua lista. Como ele fez na minha vida. Ele pode fazer na sua. E aí ele disse que o mesmo necessário agora não era a descida de fogo, mas de água. O homem que pode ordenar a vinda de um fogo, pode ordenar a vinda do outro, que era da água. Pelos mesmos meios e métodos. Lemos que ele se prostrou com o rosto entre os joelhos. Lembre-se disso. Elias, que ele se prostrou com o rosto entre os joelhos, isto é, fechou-se de tudo o que entrasse pela vista ou pelos ouvidos. Eu acho que nós estamos num tempo muito bom de fazer isso. Não estamos? Porque nós sabemos que os meios de comunicação que nós confiávamos não é mais confiável como pensávamos. Não sabemos o que eles falam. Geralmente, eles mentem. E muito. E quando não conseguem mentir, distorcem. Eles não dão a notícia como deve dar. Nós não podemos mais acreditar neles. Então não ouça e nem olhe. Desligue e entre na presença do Senhor. Elias colocou-se numa posição em que, sob seu manto, não podia ver nem ouvir o que se passava em volta. E disse ao servo, sobe e olha. O servo foi, voltou e disse, não há nada. Nada, nenhum sinal de chuva. Dizemos,
É exatamente como eu pensei. E desistimos de orar. O autor diz que a gente faz isso. Mas Elias não fez isso, não. Elias não desistiu, não. Foi o que Elias fez? Não. Ele disse, volta. Ele disse ao menino. Voltou e veio outra vez dizendo, nada. Ele disse, volta. O menino dizia, nada. E ele, volta. Até que, mais uma vez, ele voltou dizendo, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem. A mão de um homem estivera erguida numa súplica. E em breve caiu a chuva. Aquilo que eu lhe disse. E Acabe não teve tempo de voltar até a porta de Samaria, com todos os seus rápidos cavalos. Tomou um banho de chuva. Mas eu acho que ele achou tão boa a chuva, né? Acabe, que eu acho que ele pensou, agora sim, agora a terra que está tão árida vai voltar a frutificar. Eis uma lição de fé e vista. A fé. Fechando-se a sós com Deus. À vista, observando e nada vendo. Quando Elias se fechava, cobria com o manto e ficava com a cabeça entre os joelhos, ele se fechava e entrava na presença de Deus, a fé. Aí quando ele tirava o manto e perguntava ao menino, o menino dizia, nada, não tem chuva. No lugar dele desistia, ele de novo entrava na presença do Senhor. Até chegar o momento certo. E a chuva desceu. À vista, observando e nada vendo. A fé, prosseguindo e orando em oração. Permanente. Aquela oração permanente. A persistência. Ainda com as desesperançosas notícias da vista, ele prosseguia, orando. Ele sabia, era só uma questão do tempo do Senhor. Mas as águas viriam, assim como saíram, quando ele pediu, não deixa, Senhor, que haja chuva. E o Senhor fechou o céu. E tinha passado 3 anos e 6 meses sem chuva. Então, quando ele pedia ao menino, que o menino pedia para o menino ir olhar e o menino dizia que não via, aquele não que o menino dizia, a má notícia, não afetava Elias. Ele só sabia que era para continuar em oração. Até a chuva cair. Você sabe como orar dessa maneira? Como orar prevalecendo? Traga à vista aos desanimadores, traga à vista as desanimadoras notícias que trouxer, não lhes dê atenção. Você olha, o povo diz, olha, agora estão dizendo, você diga, é mentira. Tem mentira aí. Senhor, fecha a boca desse leão. Esse leão mentiroso que está tentando devorar Daniel. Ele não vai conseguir, não. Assim como os leões não conseguiram devorar Daniel, esses leões que estão mentindo. Fecha a boca desse povo, para esse povo só falar a verdade. Quando for falando, fale a verdade. Fale a verdade. Não minta. Diga a verdade. Se não, Senhor, não deixa que eles falem. Para mentir, não queira, não. Aí aqui diz, não lhes dê atenção a essas fábulas que estão dizendo aí. O Deus vivo, ele ainda está no céu e estará hoje, sempre, eternamente. Estava ontem, está hoje, estará amanhã e eternamente. Ele continua sendo Deus. E ele continua no controle. O Deus vivo ainda está nos céus. E mesmo a demora é parte da sua bondade.
É a bondade de Deus que está demorando, a gente ainda está nessa aflição, pela bondade de Deus. Porque ainda tem gente precisando acordar. E que Deus quer acordar. Acorda, igreja do Senhor. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento, igreja. Povo de Deus. É tempo de buscar a santificação. Entre no processo de santificação. É diário. Todos os dias Satanás tenta nos levar para o pecado. Mas com o Senhor na sua vida, reinando soberano, é facílimo você vencer as tentações e andar em santidade. E aí à noite você agradece a Deus, Senhor, muito obrigado por mais um dia que eu consegui não pecar contra ti. E amanhã a ti pertence. Quando for pela manhã, Senhor, me livra das tentações. E assim vai. Até o dia da glória. De glória em glória. Persista na oração. Como seremos vencedores em nossas orações? Se orarmos pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus. Precisamos nos armar. A oração é uma arma poderosíssima. E você recorra, você peça a Deus pelo sangue de Jesus, o Cristo, para que Deus socorra você naquela aflição. Use das armas que Deus colocou diante de você. A oração. Mas antes de mais nada, você primeiro precisa conhecer o Senhor para orar. Como é que você vai orar? O que é a oração? É conversar, é ter intimidade com Deus. Como que você vai ter intimidade com Deus se você não conhece Ele? A Bíblia Sagrada te revela quem é o Senhor. A Bíblia, leia a Bíblia. Ela extrai a essência de Deus para você. Quando você conhece a essência de Deus, aí você vai confiar em Deus. Aí você vai conversar com Deus. Você vai ter uma vida íntima com Deus. A intimidade do amanhecer, paizinho, e conversar com Ele. Do anoitecer, paizinho. Essa intimidade você só terá se você conhecer esta palavra da vida. A Bíblia Sagrada que estão querendo tirar de nós. Estão querendo nos tirar o direito da palavra de Deus, da verdade. Eles enchem o mundo de fábula e agora estão querendo proibir o livro mais verdadeiro que existe. Olhe que todas as fábulas são mentiras. Agora, o livro da vida, esse livro aqui, ele só fala a verdade, viu? Doa a quem doer. É a verdade, não pode ser modificada, não. Conheça. Conhecendo o Senhor através do conhecimento da palavra, você vai ter coragem de orar, confiança. Você vai confiar em quem você conhece. Você só confia em quem conhece, né? Você não sai falando para todo mundo, conversando, orando para todo mundo, tendo diálogo com pessoas que você não conhece. Você não sabe nem se essa pessoa vai ouvir você ou vai querer ouvir você. Então, primeira coisa, o Senhor quer ouvir você, sim. Mas você precisa conhecê-lo para você se relacionar com Ele. A oração é relacionamento constante com Deus. Aí você faz isso e ele diz, aqueles, quando João, ele vê em Apocalipse, a revelação, que ele vê aqueles homens batendo palmas com vestes brancas, felizes na glória. Ele diz, quem são aqueles? Ele diz, são os que persistiram na fé, orando todo dia, dia e noite, dia e noite, dia, conversando com Deus. Porque quando você está de bem com Deus, está conversando com Deus, Satanás não tem brecha. Ele não consegue ter acesso a você. Aí você é uma pessoa abençoada. E é abençoador também. Não queira só para você a bênção. Seja abençoador. Devemos ter uma constância com Deus, uma relação constante com Deus. Então, orar pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado
e nos dá poder em Cristo. Por isso que é bom orar pelo sangue de Jesus. Clamar, Senhor, eu te peço, pelo sangue de Jesus. E o nome de Jesus tem muito poder também. O Cristo. Não é esse que estão inventando um Jesus de mentirinha aqui, que permite tudo, você pode bagunçar, pecar, fazer tudo errado, porque está tudo muito bem, é mentira. O verdadeiro Cristo, o Jesus Cristo, Yeshua, o Filho do grande eu sou, ele diz a primeira coisa para você, tem que nascer de novo. Arrependa-se, vá e não peques mais. Outra coisa muito importante, quando você estiver conversando com Deus e orando com outras pessoas, é bom você falar da palavra do testemunho, dos milagres que Deus já fez na sua vida. Porque quando você está orando e você lembra dos milagres, sua fé fica mais fortalecida. Porque você faz, Deus me livrou naquele dia, lá no campus. É o mesmo que pode me livrar agora deste mal. Entendeu? Então ore lembrando, trazendo à sua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que você, a experiência que você já teve com Deus. Por isso que é bom a constância de você andar com Deus. Porque você vai, quanto mais você está com Deus, mais experiência você terá com Ele. Orar, sempre que você orar, lembre da cruz. Porque muitas orações, elas são impedidas. Porque a pessoa só está pensando em si mesma. É o tempo todo impedindo para mim. Olha, Senhor, eu quero isso, eu quero mais aquilo, viu? Sim, e esquecendo, quero também mais isso. Quando você entrar na presença do Senhor, lembre da cruz. Lembre que quando Jesus foi para a cruz, foi por você e por mim. Não foi pensando nele, não. Ele já estava na glória antes da fundação do mundo. Ele já estava lá. Ele não precisava morrer por nós. Nós precisávamos que ele morresse por nós. Porque ele já estava na glória com o Pai. Então, quando você lembrar da cruz, você vai se lembrar do seu próximo. Porque ele pensou em você e em mim. Por isso que ele foi para a cruz. Então, você vai começar a pensar e a pedir a Deus pelos outros. Porque os maiores milagres que Deus já fez na minha vida foi quando eu estava pensando em outra pessoa, intercedendo por outra pessoa. Aí Deus fez na minha vida. Então, nas suas orações, pense no outro. Pense na necessidade do outro. Pense na cruz. É até aqui. Vamos orar? Hoje, irmãos, eu peço oração por Zilma Brandão, que está internada com Covid, que a irmã Solange pediu oração por ela. Zilma Brandão. E por Darcos Alexandre, que ainda está internado. Vamos orar por eles? E por todas as pessoas que estão hoje precisando do favor de Deus. Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, nós te agradecemos por mais um dia, um despertar com Cristo. Te agradecemos por mais um pão que veio do céu para nós, para nos ensinar mais do teu amor e para entendermos o poder da oração, Senhor. O poder daquela oração que vai e fala com o Senhor, que tem intimidade com o Senhor, que lembra do sangue de Jesus derramado na cruz e do poder deste sangue. Que lembra, meu Pai, que lembra da cruz. É tão importante lembrar da cruz, meu Deus. É tão bom lembrar dos teus milagres também, do que o Senhor já fez em nossas vidas.
Eu te agradeço por cada milagre que o Senhor fez na vida deste meu irmão, desta minha irmã que está me ouvindo agora, que nem está se lembrando do milagre que já recebeu de ti. Traga a memória dele ou dela, Pai. E dos dois, traga na memória do meu irmão e da minha irmã aquilo que traz esperança. Traga a memória deles os teus milagres na vida deles e na vida das pessoas que eles amam, para que eles possam ser fortalecidos, revigorados na sua fé, para que eles façam como Elias, fechem os olhos e tapem os ouvidos para não ouvir estas notícias e ouvir a tua voz e esperar em ti e recorrer a ti, tão somente a ti. Para que a nossa visão espiritual nos dê a força que precisamos para continuarmos em ti e o Senhor em nós. Dependemos disso, Pai. Dependemos da tua presença constante em nossas vidas. E agora eu te consagro, meu Deus, Zilma Brandão e Darcos Alexandre. Ambos estão internados com o problema de Covid. E eu peço ao Senhor, porque eu sei que tu és o médico dos médicos, que o Senhor tome a frente do tratamento deles e faça o sobrenatural na vida deles, para que eles possam testemunhar, para que outras pessoas, Pai, que ainda não tiveram experiência com o Senhor, ouvindo o testemunho de Zilma e de Darcos Alexandre, eles possam ser fortalecidos na fé. Eu peço pela saúde deles, pela cura deles, que o Senhor dê alta hospitalar para eles, para que eles voltem para seus lares. Eu também peço por todas as pessoas que estão agora acometidas com este vírus, para que elas sejam recuperadas pelo Senhor, curadas pelo Senhor, pela sua misericórdia, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor extinga estes vírus, que saia da face da terra estes vírus da pandemia, tanto o primeiro como as suas variantes e essas cepas, todos caiam por terra, saiam. Seja, Pai, a terra pelo Senhor purificadas. Derrama do teu fogo e vai queimando todos estes vírus, no nome de Jesus, o Cristo que morreu por nós. E as pessoas que estão doentes, como consequência deste vírus, elas sejam pelo Senhor recuperadas, imunizadas, curadas. É no nome de Jesus que eu estou te pedindo, Pai. E já te agradecendo. Amém, Senhor. Amém. Você crê? Eu creio. Por tudo que eu já vivi na minha vida. Eu sou um testemunho vivo que Deus ouve orações, atende ao clamor da sua igreja, faz milagres. E este Senhor, o autor de nossas vidas, está nos convocando a entrarmos no processo de santificação diária. É uma luta diária. Mas nós só veremos a glória do Pai e só teremos uma vida boa aqui na terra, cumprindo a nossa missão, se andarmos em santidade, se nos separarmos do mundo e do pecado do mundo. Ele já pagou o preço dos seus pecados, mas você precisa se arrepender para ser perdoado, perdoada pelo autor de suas vidas, pelo autor de nossas vidas.